Olá, queridos, bom dia. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar a todos os pais que estão conosco nessa manhã um feliz Dia dos Pais. Louvado seja Deus pela sua vida, que você se sinta abençoado e que você se sinta privilegiado, porque Deus te deu o privilégio de ser pai, o privilégio de ter filhos, o privilégio de ter segurado no seu colo os seus filhos, o privilégio de poder ter sido exemplo para os seus filhos. O privilégio, se você já é um pai com mais idade, o privilégio de ter visto os seus filhos se tornarem pais. Então, nessa manhã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e celebrar a Deus este dia especial, o Dia dos Pais. Hoje à noite, nós teremos uma mensagem especial para os pais. Então, hoje, no culto das 19h30, eu quero convidar você a meditar sobre o que é ser pai nos dias de hoje. O que é ser pai? Hoje à noite nós vamos falar a respeito disso. E antes, queridos, antes ainda de nós celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero desejar aqui um feliz Dia dos Pais especial. Quero desejar um feliz Dia dos Pais ao irmão Sidney Caldeira, que é o nosso pai mais experiente, o irmão mais idoso de nossa igreja, o pai mais velho de nossa igreja. Irmão Sidney, que Deus abençoe, que você tenha um feliz Dia dos Pais. E agora, queridos, então nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esta é a manhã separada para isso, a manhã especial que nós separamos para ter esse memorial, este momento de celebrar a presença de Cristo conosco. Celebrar o sacrifício de Cristo na cruz é um memorial daquilo que Ele fez por nós. E aqui, querido, com você nessa manhã, eu quero celebrar esse momento e quero refletir na palavra de Deus sobre este momento especial. Nós entendemos o que é esse momento, nós procuramos compreender através da Bíblia o que é a ceia do Senhor e compreendemos a ceia como um memorial. Momento onde nós nos lembramos do sacrifício de Cristo, onde nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós para que nós hoje pudéssemos ter vida plena, vida completa, vida de verdade. É um memorial, é um momento onde nós celebramos a nossa união com Cristo através do sacrifício dele na cruz para nos salvar. Celebramos a união uns com os outros. Mas o que mais, em termos práticos, é a ceia do Senhor? Por que que nós separamos tradicionalmente um domingo por mês para celebrar a ceia do Senhor? Por que é que nos relembramos mensalmente a respeito da ceia do Senhor? Queridos, nessa manhã eu quero pensar a respeito disso, do porquê nós fazemos a ceia. E eu creio, queridos, que nós celebramos a ceia periodicamente, porque a ceia é um momento de reafirmar alguns valores. Ceia é um momento de relembrar alguns dos nossos valores, de reafirmá-los em nossos corações. Então a ceia é esse momento de reafirmar aquilo que cremos, aquilo que pensamos, aquilo que temos de Jesus para nós. E nessa manhã, queridos, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, você aí na sua casa, você ou sozinho ou reunido com a sua família, mas junto com a tua igreja, vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero te convidar então a pensar em 3 palavras, em 3 conceitos que nós reafirmamos no momento de ceia. Primeiro, queridos, o momento de ceia do Senhor é o momento de reafirmarmos a nós mesmos e também as pessoas que estão ao nosso redor, reafirmarmos a nossa fé em Jesus. É por isso que celebramos a ceia. Reafirmamos que nós realmente cremos em Jesus, que Jesus Cristo não é uma história contada apenas para as crianças, que Jesus Cristo não é e não foi apenas um ser histórico, um homem comum que passou aqui na Terra. Mas ao celebrar a ceia do Senhor, reafirmamos que cremos em Cristo Jesus como Filho de Deus. Cremos em Cristo Jesus como Messias prometido que veio para salvar a humanidade. Então, queridos, o momento de celebrar o vinho e o pão é o momento de celebrar aquilo que cremos em Jesus, a nossa fé em Jesus. É o momento de celebrar a nossa fé acima da razão, acima da ciência. É celebrarmos que realmente cremos em um Jesus que foi ser humano, 100% humano, mas também foi 100% Deus e continua sendo Deus. Que Jesus é aquele que estava desde a criação do mundo com Deus, fazendo parte de toda a criação.
que Jesus é aquele que esteve vivendo aqui entre nós, na humanidade, nos ensinando o caminho, que Jesus é aquele que morreu na cruz para nos resgatar da morte, que Jesus é aquele que está hoje conosco aqui, se fazendo presente em nossas vidas, e que Jesus é aquele que um dia vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os salvos, aqueles que creem em Jesus. Então a ceia do Senhor é um momento de nós reafirmarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Reafirmarmos a fé em um momento onde o mundo desacredita da fé. O mundo desacredita de quem é Jesus Cristo. Mas nós temos que ser firmes naquilo que cremos a respeito de Jesus. Tão firmes quanto o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 16, a Bíblia narra que Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Mateus capítulo 16. Quem as pessoas dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos é: as pessoas estão dizendo que você ou é João Batista, ou que você é Elias, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas. E aí Jesus pergunta: mas vocês? Quem vocês creem que eu sou? E aí Pedro então dá essa resposta que ecoa até hoje: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A convicção de Pedro ao entender quem é Jesus e ao professar quem é Jesus é o que nós reafirmamos neste momento de ceia. E é o que nós precisamos reafirmar nesse tempo em que vivemos. Que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus e que Ele é o Salvador da humanidade. Queridos, ceia do Senhor é o momento de nós celebrarmos e nós reafirmarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Mas, meus queridos, a ceia do Senhor também é um momento de reafirmarmos o nosso relacionamento com Cristo. Lá em João, capítulo 16, Jesus diz o seguinte, ele diz assim aos discípulos: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Queridos, momento da ceia do Senhor é o momento de reafirmarmos que Cristo Jesus está em nós, reafirmarmos o nosso relacionamento com Jesus. Através da pessoa do Espírito Santo, Cristo está vivo em nós. Nós cremos nisso, nós reafirmamos a nossa fé e nós precisamos mostrar às pessoas que Cristo, não só cremos que Ele está vivo, mas cremos que Ele está em nós. Porque Ele prometeu, na pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo está em nós. É por isso, queridos, que diante das diversas circunstâncias da vida, nós temos a oportunidade de brilhar, de mostrar Cristo. Para que as pessoas, ao nos verem em circunstâncias diferentes, circunstâncias adversas, circunstâncias das mais difíceis possíveis, as pessoas possam ver o nosso relacionamento com Jesus. Para que as pessoas talvez perguntem: mas por que é que você sente tanta alegria mesmo num momento como esse? E a sua resposta pode ser: porque Cristo está em mim. Porque eu me relaciono com Jesus Cristo. Cristo está vivo e Ele está em mim. Eu tenho um relacionamento com Cristo. Para quando as pessoas perguntarem: por que é que você não tem medo da morte? Nós possamos dizer: porque eu me relaciono com Jesus Cristo. E o Cristo que vive em mim, o Cristo que está em mim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, me dá a alegria e a certeza de que a morte não me afeta mais. Porque embora um dia eu feche os meus olhos aqui, os abrirei na eternidade. Porque o sangue de Cristo foi vertido por mim, para que eu pudesse estar na eternidade com Ele depois da minha morte. Para que as pessoas, quando perguntarem por que é que não temos medo da morte, possamos dizer: porque Cristo vivo está. Queridos, é o momento de reafirmarmos aquilo que temos em Jesus, é o momento de reafirmarmos que temos nele o consolo, para que quando as pessoas digam: não entendo como você consegue suportar tamanha tristeza, tamanha tragédia na sua vida, tamanha dor, como você consegue permanecer vivo, você possa dizer: porque Cristo Jesus é o meu consolo, eu me relaciono com Ele e em Cristo eu tenho consolo.
Por quê? Porque Cristo vivo está. O seu sangue foi vertido, o seu corpo foi partido, mas ele ressuscitou. Eu tenho um relacionamento com Cristo. Como se as pessoas dissessem para nós todos os dias: por que é que você vive assim? E nós possamos dizer: porque Cristo vive em mim. Ceia é esse momento de reafirmar o nosso relacionamento com Jesus. E por fim, queridos, a ceia do Senhor é o momento de reafirmar que em Jesus Cristo nós temos esperança. Reafirmar a esperança em Jesus. Nele nós temos esperança de que quando tudo isso terminar, quando essa vida terminar, quando os nossos ossos se secarem e virarem pó, já estaremos na eternidade com Ele. Teremos uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo, podendo contemplar a presença de Deus. Ceia é o momento de reafirmar a nossa esperança. João capítulo 14, Jesus diz: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Queridos, ceia é o momento de reafirmar a esperança que temos em Jesus. Estaremos com Ele na glória. Que o Senhor Jesus Cristo renove em nós essa esperança, a esperança que não está presa neste mundo. Este mundo pode acabar, este mundo pode continuar do jeito que está até o último dia que Deus permitir. Todos vivendo inseguros, todos vivendo tristezas, todos vivendo amarguras, mas nós teremos esperança em Jesus. Ceia é o momento de reafirmar a nossa esperança em Jesus. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Ele não ficou preso naquela cruz. O seu sangue foi vertido, o seu corpo foi partido por nós, mas Ele ressuscitou. Essa é a esperança que temos, que em Cristo temos vida. Então, reafirme em seu coração a fé em Jesus. Reafirme em seu coração o seu relacionamento com Jesus. E também reafirme em seu coração a esperança que você tem em Jesus Cristo. Se você tiver isso bem firme em seu interior, você será um testemunho vivo de Cristo, para que outras pessoas entendam o que significa o sangue e o corpo de Cristo. Para que o sangue de Cristo vertido naquela cruz tenha sentido e significado na vida de outras pessoas. Para que o sangue de Cristo vertido na cruz alcance outras pessoas. Que você reafirme a sua fé, o seu relacionamento e a sua esperança em Jesus. Porque quem tem fé, quem tem relacionamento e quem tem esperança em Jesus, proclama, fala, anuncia quem é Jesus. Neste momento, eu quero te convidar a celebrar a ceia do Senhor. Você deve estar com os elementos já preparados aí na sua casa. Então, queridos, eu quero te convidar a orar e nós vamos primeiro participar do pão, entendendo que Cristo morreu por nós. Cristo partiu o seu corpo por nós. O corpo de Cristo padeceu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Então, celebre a Cristo pelo seu corpo, pela sua vida entregue por nós. Cristo se deu por nós. Celebre isso. Celebre que Cristo te deu vida. Senhor Jesus, muito obrigado, porque no teu sofrimento, no teu corpo partido por nós, nós temos vida. Tu, Jesus, levou na cruz todo o nosso sofrimento. No teu corpo, na tua carne, tu levou todas as nossas dores. E isso nos trouxe vida. Por isso nós celebramos, por isso nós te bendizemos, em nome de Jesus. O corpo de Cristo, partido naquela cruz por nós, é o que nós celebramos nessa manhã. Participe do pão, tendo essa união com Cristo Jesus. Mas a Bíblia também nos ensina que o sangue de Cristo foi vertido por nós naquela cruz. O sangue que nos purifica, que nos lava dos nossos pecados, ou seja,
O pecado que tinha efeito em nossas vidas de nos afastar de Deus foi lavado e foi levado para longe de nós. Não há mais este efeito do pecado em nossas vidas, não há mais o efeito da morte, separação eterna de Deus. Vamos celebrar o sangue de Cristo e reafirmar a nossa fé, o nosso relacionamento e a nossa esperança. O sangue que nos purificou dos nossos pecados, que tirou de nós o peso que a morte colocava sobre nós, o peso de afastamento de Deus. Vamos celebrar o sangue de Cristo que foi vertido na cruz para nos dar vida, vida plena em Jesus. Celebre isso nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pelo sangue do Teu Filho Jesus vertido na cruz. Obrigado porque nele temos vida, vida verdadeira. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, porque podemos ter a fé, a nossa fé renovada, termos a nossa esperança renovada, termos o nosso relacionamento com Cristo renovado, porque Ele nos deu vida, Ele está conosco. Por isso nós celebramos, por isso nós bendizemos e Te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, celebre agora a união em família, se você está com a sua família. Celebre e tenha um dia agradável de comemoração do Dia dos Pais aí com a sua família. Celebre a alegria da presença de Cristo em nosso meio. Celebre Jesus que está vivo conosco. E logo mais à noite, às 19h30, nós estaremos de novo transmitindo uma mensagem para você. E nessa noite, uma mensagem especial para o Dia dos Pais. Uma mensagem para todos os pais. Então à noite estaremos juntos. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e um feliz Dia dos Pais.